Sextou, hein? Com reta final das eliminatórias sul-americanas e começo das eliminatórias europeias. Análises, dicas e estatísticas desses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sextou com data FIFA, né? A sexta-feira é um dia repleto de jogos na data FIFA geralmente. E nesta sexta não será diferente, eliminatórias na América do Sul, na Europa. Estou aqui com ele, Matheus Montenegro, um torcedor pelo mundo que entende de seleções e países. De futebol, né? De forma geral, graças a Deus. Nós hoje estamos aqui, né? Vamos que vamos, meus queridos, vamos analisar. Temos dois de cada, né? Dois das eliminatórias da América do Sul, como o Fábio já estão ali meio que em reta final, e dois das eliminatórias da Europa, que estão começando agora, e a gente vai trazer toda essa análise para você, apostador. É isso. Colômbia e Peru, Matheus Montenegro. Sem piada, por favor. Sexta, 5h30, lá no estádio Roberto Meléndez. Sim. Lá na Colômbia, em Barranquilla. A casa do Júnior. Do Júnior Barranquilla, pois exatamente. Vamos que vamos analisar esse confronto. Duas seleções, cara, por mais que a posição da tabela de classificação estejam perto, eu caracterizaria como muito distinto, tá? A gente vai ver agora no nosso aplicativo do Game Arena, onde a gente vai ilustrar e trazer mais informações. E tem um QR Code aqui, tá? Pra você apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita o aplicativo do Game Arena, beleza? Retrospecto recente da Colômbia é bem ruim, Fábio, mano. A gente vai precisar dar uma olhadinha nisso aí. Antes, vamos ver a tabela de classificação. Por quê? A gente tem a Colômbia ali que está em sexto lugar, 20 pontos marcados. O Peru está 3 posiçõezinhas abaixo em nono, mas metade dos pontos apenas, né? O nosso querido Peru não sobe, né, Matheus? Não sobe. Desde o início ali. O Peru que tá atrás da Colômbia, né? Tá ali atrás de todo mundo, né? Só o Chile que se salvou, né? O Peru tá atrás de todo mundo, menos do Chile. Pois é. Pensando por uma outra, que o Chile tá bem. Tá atrás da galera toda. Pois é. E aí a gente tem o seguinte, né? A Colômbia, ela tá ali no bolo do G6, que são justamente as eliminatórias da América do Sul. A produção é uma maravilha, né? É uma mente muito infantil. Bom, do primeiro ao sexto lugar vão direto para a Copa do Mundo, tem esse ponto. E a Colômbia tá ali no bolo que meio que já tá garantido, eu diria, tá? Até pode mudar um pouquinho, mas imagina assim muito mas do quê? assim, Venezuela e Bolívia se enfrentam, né? Na verdade, se enfrentaram já, porque a gente tá gravando antes de Venezuela. Tem esse ponto, sim. Se houve um vencedor nesse jogo, é 2 ou 3 pontos se a Colômbia perder, por exemplo. É difícil. Eu vou falar até em termos... Mas cara, assim, ela não pode vacilar. Eu enxergo Venezuela e Bolívia atrás desse bolo aí dos 6 primeiros. Enfim, ao meu ver, a leitura é de que... lembrando, já tá perto de acabar, restam apenas 2 data FIFAs, né? 4 rodadas aí para acabar as eliminatórias. Eu acho que os 6 primeiros já estão garantidos, são esses que vão direto para a Copa, e a vaga da repescagem deve ficar entre Venezuela e Bolívia mesmo. Uma das duas vai jogar repescagem, e Peru e Chile eu já coloco como fora, tá? Então, é uma disparidade grande aí de Colômbia para Peru. Muito bem. Vamos para Colômbia, que empatou em casa com o Paraguai, perdeu do Brasil, perdeu em casa da Colômbia. Tudo bem que ele teve adversário do Equador, né? A Colômbia perdeu em casa do Equador. Perdeu do Uruguai, 3-2. Foram adversários difíceis, mas, pô, você pegar... Foi difícil. Por mais que Paraguai e Equador estejam bem, não dá pra somar só um ponto em casa contra essas duas seleções, né? Tem que relativizar um pouquinho aí. E aí, os 2 jogos fora realmente foram mais complicados. Mas, enfim, dava pra ter sido melhor essas 2 últimas datas FIFA aí, bem fraco realmente da Colômbia. Mas antes disso, a seleção vinha bem, né, velho? Meteu 4-0 no Chile. Aí perdeu pra Bolívia fora, mas aquela altitude, coisa. Altitude, dá pra relativizar um pouquinho. Havia vencido a Argentina, por exemplo, né? A seleção que é a atual vice-campeã, inclusive, da Copa América, pra própria Argentina, né? No primeiro turno 1-1 lá no Peru, né? O jogo entre eles. Que também foi um resultado meio ruimzinho, né? A seleção colombiana começou muito bem e caiu aí um pouquinho de produção, né? Ficou por um bom tempo ali, segundo, terceiro, agora já tá em sexto, inclusive. Bom, vamos dar uma olhadinha no Peru, Matheus Montenegro? Que tem... Faça a análise, você. Como a gente já vem batendo muito na tecla, a bola do Peru dificilmente entra, né? A gente vê muitos jogos que o Peru não balança. 3 vezes contra a Bolívia ali, ó. O Peru não balança as redes. É impressionante. Perdeu da Venezuela de 1-0. Aí a Bolívia em casa foi o único jogo que ele conseguiu marcar 3, foi o que destoou, né? Sim. Mas aí não fez contra a Argentina, não fez contra o Chile em casa, o Chile lanterna. Tomou 4 do Brasa. Tomou 4 do Brasil sem marcar gol. Aí teve essa vitória contra o Uruguai 1-0, mas é um ataque bem frágil, né? Ele dificilmente temos jogos aí que ele marca gol. Pois é, ó. Nos últimos 5 jogos ele só conseguiu marcar em 1. E aí tem uma estatística ainda mais absurda que se aplica a essa situação desse confronto, tá? O Peru, como visitante, ele não marcou gol nas eliminatórias. Em 7 jogos, ele fez um total de 0 golzinhos. Peru só funciona em casa, né? Fora de casa... Vamos lá para o nosso momento Bet Nacional. Não funciona muito bem. Nós temos a Colômbia pagando 1,36, muito favorita, era de se esperar. Mas essa odd eu acho que era pra estar 1,50, viu?
O quê? Tu acha? Era pra estar mais alta? Eu acho que era pra estar mais alta, assim. Não, cara, é uma disparidade muito grande. Sim, o Peru, assim, falando sério, o Peru toma pouco gol, assim. Então pode ser um jogo 0-0, 1-1, assim, eu não... Tu achas? Não, eu acho que é improvável, mas assim, não é uma vitória tão fácil, Não, mas vem tá junto. dado o retrospecto recente da Colômbia e o Peru não é um time que toma goleadas. Não é a Bolívia, que joga fora de casa mas e toma dois 4. golzinhos, assim, eu acho que pinta. Não, acho que pode pintar, Pode mas sim. eu acho que não é jogo pra 4, pra mais. Eu acho que assim, essa odd mas poderia até estar um 3. pouco maior, ou em 50 ou próxima dela, tá? Eu acho que de 1 para 9, eu acho... Ó, vamos lá. De 1,36, né? Enfim, a gente teria o handicap, pode ser o handicap menos 1, né? Que aí é aquela coisa, pode ficar no reembolso. Eu acho que não vai ficar, tá? Eu acho que a Colômbia marca pelo menos 2 golzinhos aí, talvez até 3, pode ser um 2-0, 3-1. Eu acho que a necessidade da vitória da Colômbia, acho que Esse vai é um fazer ponto ela... muito... Cara, e é em casa contra o Peru. É um jogo assim que ela tem que ganhar pra dar aquela respirada, porque vem de 2 data FIFAs muito ruins. 1 ponto nos últimos 12 disputados, né? Enfim, fica uma alternativa ousada aí para o apostador, que seria o handicap menos 1,5, para a Colômbia vencer por 2 gols de diferença. Mas, até em termos de ser um pouco mais seguro, por mais que eu ache que vai dar bom aquela outra, tá? Meu palpite para esse jogo é 2-0 ou até 3 para a Colômbia. A gente já pode pegar aqui o mais de 1,5 gols. Só que a gente observou, o Peru não marcou nenhum gol como visitante, velho. E eu acho que vai continuar sem fazer, tá? Meu palpite para esse jogo é 2-0 ou 3-0 Colômbia. Então, tanto o handicap quanto essa que vai dar boa. Só que a gente preza um pouco mais pela segurança. Vai que o jogo seja 2-1, por exemplo. Porque a aqui Colômbia é um ruim. time que toma muito gol, né? Assim, A Colômbia não tá passando tanta confiança assim. Então, a Colômbia recente tomou 2 do Brasil, 2 do tomou do 3 do Uruguai, 3 do Uruguai. 3-2, né? E a Colômbia tem feito muitos gols, né? Então, assim, 2 gols, velho, eu acho que vai fazer, tá? E tem que ser um jogo aberto, né? Porque é tudo ou nada. É meio que tudo pra ou nada seleção pro Peru peruana. também, né? E a Colômbia, assim, ela vai jogar depois de Venezuela e Bolívia com a vantagem dela já reduzida, né? Exato. Independentemente do resultado, ela vai ter uma vantagem reduzida pro 7º. Então vai ser um jogo que a Colômbia, de fato, vai ter que jogar e jogar bem aí pra garantir a vitória. Então, acho que 2 gols... A odd tá muito boa, né? Eu acho que é muito sobre a odd também. Perfeito. Bom, é isso. 50 aí em mais de 1,5 gols da seleção colombiana. A gente já foi muito grande esse corte. A gente Por que será, né? Falamos Vocês... muito... Sua mente... Bom, vamos falar agora de Venezuela e Bolívia, né? Que não tem muitas historicamente piadas, são as seleções mais frágeis, né, do continente, sim, mas tem as duas com chances aí de conseguirem pelo menos uma vaga na repescagem. O jogo lá no Monumental de Maturim, jogo que fecha essa 15ª rodada às 7 da noite da sexta-feira. A Venezuela que nunca disputou uma Copa do Mundo e a Bolívia que já faz um tempo, né? Década de 90. Jogou 94. Você era vivo, né? Nessa época aí. Não, nasci em 95. Cara, tu é 95? Pô, tá acabado. Tu é 95. Vamos que vamos. Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game. Eu pensava que tu era de 80 e pouco, pô. Não, vamos 95. pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma analisada em Venezuela e Bolívia, porque são duas seleções que não vêm muito bem. A Venezuela pelo menos venceu o último jogo, a gente já vai dar uma olhadinha. Mas, cara, é bem dizer um mata-mata esse jogo, tá? Se a Venezuela ganha, eu colocaria ela ali como... tá dentro, tá? Eu acho que se a Venezuela ganhar esse jogo, a gente já tem as 7 seleções que irão se classificar. Porque a Venezuela já abre 4 pontos para a Bolívia, restando apenas 9 em disputa, né? Vale lembrar que restam apenas 4 rodadas para acabar as eliminatórias, mas são as duas seleções ali que estão na briga pela repescagem, né? O 7º lugar vai para a repescagem, o 6º para cima vai direto, ainda podem até pegar a vaga direta. É difícil, ao meu ver, porque falta pouco, mas é isso aí. Bom, vamos para os confrontos, né? A Venezuela que na rodada passada, né, venceu o Peru 1-0. Finalmente, né? 2-1 derrota contra o Equador, resultado até ok. Aí tira um amistoso. Amistoso dá para relativizar? Porque eu acho que não eram nem seleções principais. 4-2 na Venezuela. A Venezuela perdeu do Chile por 4-2, né? Foi uma derrota surpreendente, né? Porque o Chile... Sim. Foi a única vitória recente do Chile, foi esse jogo aí. Empatou com o Brasil 1-1, grande resultado. Perdeu do Paraguai, ok. Até foi um jogo que ele abriu o placar, acho que tomou a virada no final, até ia surpreendendo. E empatou em 0-0 com o Uruguai. E o último confronto entre eles. 4-0, mas na altitude, né? Então, temos que levar isso em consideração. Pois é. Cara, a Venezuela que é muito curiosa, porque ela fez uma Copa América muito interessante, no qual ela venceu os 3 jogos da fase de grupos, que são esses aqui, passou com 9 pontos em primeiro lugar, aí caiu pro Canadá logo depois. Beleza. Nos pênaltis, né? Inclusive, ou foi na prorrogação, se eu não me engano, né? Pênaltis. Foi pênaltis, é. E aí, velho, de lá pra cá, simplesmente a Venezuela, ela não tinha vencido mais nenhum jogo. Venceu agora contra o Peru, né? Mas antes disso, velho, ela havia disputado, acho que eram 7 jogos, né? E não tinha conseguido vencer nenhum. Então, assim, caiu muito de produção, mas vem dessa vitória que deu uma empolgada, né, velho? E aí tem pela frente uma Bolívia que é aquela coisa. Em casa é forte, por causa do fator altitude, mas fora deixa muito a desejar. Até conquistou uma vitória, entre aspas, recente, né? Foi ali, cadê?
contra o Chile, venceu por 2-1 fora de casa, mas foi a única vitória como visitante, inclusive acho que foi a última vitória desde o início dos anos 2000, o Chile, a Bolívia tinha vencido fora. Mas fora de casa, velho, tem uma parada que é absurda. A Bolívia sofreu 23 gols em 7 jogos como visitante, tá? Uma média superior a 3 gols sofridos por jogo. Tomou 3 do Peru, acho que o Peru não tinha feito nem 3 gols até esse Pois jogo. Se tinha feito 3 era muito, fez 3 em um jogo. Então eu acho que é muito sobre a gente ver os jogos da Bolívia aqui como visitante, né? Ele toma 3-1 do Peru, 4-0 do Equador, 6-0 da Argentina, e aí teve aquela vitória contra o Chile que foi o que destoou. Bom, momento Bet Nacional na tela, vamos dar uma olhada nas odds, porque o favoritismo é da Venezuela. 1.4. É uma odd baixa, mas tudo bem, né? A Bolívia acho que tá fora, ela é a pior seleção. Até o Chile é Sim, mais sim. perigoso fora do que a Bolívia. Também acho, também acho. E aí, velho, a gente até poderia destacar aqui o handicap, né? Fica aí como uma alternativa para o apostador, porque tem um odd melhor, obviamente, o odd 2,20, o handicap menos 1,5, que seria para a Venezuela vencer por 2 gols, mas o próprio mais de 1,5 gols da Venezuela já tem odd, a cotação de 1,69, que eu considero muito boa, tá? Como eu disse, a média de gols sofridos da Bolívia fora de casa é superior a 3, aqui a gente só precisa de 2. E é um confronto direto, tende a ser movimentado, né? Como eu disse, se a Venezuela sair vencedor desse jogo, eu acho que a Bolívia dificilmente vai conquistar sua classificação, porque ela vai estar 4 pontos atrás, restando 9 em disputa. Então tende a ser um jogo aberto, eu acho que a Bolívia vai precisar se expor em dado momento, e eu acho que a Venezuela consegue marcar pelo menos 2 golzinhos. Muito bem, então dica dada aí para Venezuela e Bolívia, mais de 1,5 gols dos venezuelanos. Bom, vamos para a Europa agora, porque tem eliminatórias europeias, tá? Que lá ainda está no início, né? Porque tivemos eliminatórias da Euro, depois Liga das Nações, e só agora aí começando as eliminatórias europeias, mas são eliminatórias mais curtas, né? De 8 a 10 rodadas por grupo. Vamos falar agora de Noruega e Itália. Noruega de Haaland, né? Do Haaland contra a Itália, né? Que quer voltar a jogar uma Copa do Mundo, né? Sexta, 3h45, lá no Ullevål Stadium, algo assim. Lá em Oslo. Conhece Oslo? Não, mas gostaria muito de ter ido. É muito bonito ali, a Escandinávia, né, de forma geral. Cara, a gente tem aí uma seleção italiana que não jogou a Copa do Mundo em 2022 e nem em 2018, né, contra o Noruega, que é uma das... Tem jogadores interessantes ali que podem desequilibrar a casa do... Não só do Uma vez Haaland. que ela jogou foi o quê? 94 ou 98, né? A Noruega, eu não sei. Teve um ano que ela pegou o Brasil. Tem uma informação que é muito legal do futebol, que é a única seleção que o Brasil nunca venceu é a Noruega. Não é isso aí? Tô enganado? Pode ser. E que enfrentou pelo menos mais de uma vez, salvo engano. Enfim, posso estar enganado também, mas fica aí uma curiosidade quase certa. Bom, a Noruega que tem jogadores que vêm se destacando no futebol europeu. A produção já está conferindo ali, por favor, produção, confira. A Noruega que tem jogadores aí que vêm se destacando no cenário europeu recentemente. Não só o caso do Haaland, que você citou, mas tem o Odegaard, que vem fazendo grandes temporadas no Arsenal. Tem o Sorloth também, atacante ali do Atlético de Madrid. Então pode ser um... Ataque bom, né? Pode ser que complique aí do lado da Itália, pelo menos em termos ofensivos, a Noruega é muito forte, tá? Muito forte aí. A gente pode colocar até num patamar mais elevado ali. É isso, vamos para os confrontos. Não, vamos pro nosso Game Arena, né? Vamos pro Game Arena? Você tá esperando ali a Tô produção esperando a produção. Cadê? Tá pronto? Tá pesquisando, produção? Obrigado. Soltar tá? a informação aqui. Eu sempre gosto de corrigir. Em Copas do Mundo, o Brasil nunca venceu Portugal, Noruega. É isso, Portugal e Noruega. Perfeito. E ele Hungria. É isso? Turquia? Hungria? Hungria. Em Copas do Mundo, mas geral ele nunca venceu a Noruega. Pode ser. Enfim, Noruega que vem de 4 vitórias seguidas e a Itália vem de 3 jogos seguidos sem vencer, mas a gente vai ter que dar uma relativizada, tá? Por quê? A Itália estava disputando a Nations, então assim, os últimos confrontos dela foram contra a Alemanha, né? Foi eliminado para a Alemanha, a gente vai ver já já, enquanto a Noruega já estava jogando aqui as eliminatórias. E aí, cadê aqui? Opa, últimos confrontos. A seleção norueguesa, ela enfrentou adversários bem mais acessíveis, né? Inclusive... Vou destacar aquela questão do ataque que eu falei, tá? Uma seleção que marcou 18 gols nos últimos 4 jogos. Meteu 4 em Israel, 5 na Moldávia, 5 no Cazaquistão e 4 na Eslovênia. Também pegou ninguém, né? É isso que eu digo, né? E aí esses 2 últimos jogos já foram pelas eliminatórias. Assim, ok, mas fez a sua parte, goleou. Sim, é o líder, inclusive, e tem um já ataque da chave, forte, né? E a Itália também não jogou a Copa do Mundo que nessas seleções, né? Então... Exato. E aí a Itália, a gente vê, né? Né? Ainda não disputou as eliminatórias, é isso mesmo, foi eliminado pela Alemanha, mas jogos também movimentados, véio. Vem fazendo muito gol, sofrendo muito. O ambas marcam, bateu em 7 dos últimos 8 jogos da seleção italiana, tá? É isso. Então temos uma tendência clara para esse jogo, Matheus Montenegro. Por isso a gente vai agora para o nosso momento Bet Nacional. Favoritismo é bem leve da Itália. Itália, leve, né? Um jogo bem equilibrado. Noruega a Itália em casa que fez favorita, uma Nations né? League interessante, tá? Até esse jogo contra a Alemanha foi surpreendente, porque ela perdeu em casa, e aí na volta ela tomou 3-0 no primeiro tempo e foi buscar um empate ainda, né? Teve uma falha absurda do Donnarumma nesse jogo. Enfim, tá dando uma melhorada, eu acho que a Itália joga essa próxima Copa do Mundo, mas a Noruega não é um adversário nem bobo nem nada, então por isso, a Noruega em casa, as odds estão aí bem niveladas, né? Mas vamos focar em gol, né, Fábio?
A gente acho fez todo o que embasamento aí já. não tem para onde fugir, né? 2 ataques fortes, pelo menos É. no recorte recente. Cara, e a Noruega, ela, tanto em termos teóricos, né, como a gente destacou ali, tem 3 jogadores bem bons a nível europeu, né? Sorloth, Odegaard, Haaland, e tem se confirmado isso aí na prática, né, velho? 18 gols nos últimos 4 jogos. Então a gente tem um ambas marcam pagando em 62. Eu considero uma opção excelente para esse confronto. Confio que as 2 seleções vão conseguir deixar pelo menos um golzinho. Muito bem, então análise feita aí de Noruega e Itália, ambas marcam aí a nossa dica para esse confronto. Bom, outro jogo interessante aí dessas eliminatórias europeias é Macedônia do Norte, né, e Bélgica, né, jogo sextas, 3h45 lá no Todoproesk, Que é aonde? que é na Macedônia do Norte. Qual é a capital da Macedônia do Norte? Cara, agora eu esqueci. Qual? Skopje. Ah, boa. Gostou? Boa. Bom, vamos que vamos, né? Analisar. A Bélgica que já não é mais aquela famigerada geração belga, né? Até tem ali grandes peças ainda, obviamente, De Bruyne, Lukaku, mas já não é mais a grande coisa ali, quando teve seu auge com o Hazard, por exemplo. Mas ainda é uma seleção bem superior à Macedônia do Norte, que também não tem seu maior jogador aí mais, que era o Goran Pandev. Lembra dele? Isso. Da Inter de Milão. Pois é, vamos lá agora para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada aí, como chegam as 2 seleções. Olha aí, a Bélgica, quem bate o olho aqui pensa que a Macedônia é favorita, né? Mas, obviamente, a gente vai precisar dar uma relativizada aí, até pelos confrontos recentes aí, né? A Macedônia que já começou a disputar as eliminatórias, foram esses 2 jogos, pegou o Liechtenstein, que, pelo amor de Deus, né, é uma das piores seleções do mundo, venceu por 3-0, e depois empatou em 1-1. Cara, eu acho que o 1-1 com o País de Gales é até mais surpreendente do que um 3-0 em Liechtenstein, tá? Conseguiu empatar em casa contra o País de Gales, mas tomou gol, não venceu, contra uma seleção que é bem abaixo da Bélgica, né? Então a gente já consegue ter um parâmetro interessante. Venceu a Ilhas Faroe, 1-0. E a Letônia não pegou ninguém. Aqui ela tá É na isso mesmo. última divisão, né? Na última divisão da Nations da League. Nations League. Eu ia dizer isso, a gente tem que relativizar esse retrospecto recente da Macedônia, porque foram contra adversários mais fracos que ela até, né? Aquelas seleções ali do futebol europeu que estão no rol das piores do mundo. Casos aí de Ilhas Faroe, Armênia também, muito fraca, a Letônia propriamente, né? Enfrentou ali 2. Eu acho que subiu, inclusive, Subiu, divisão, subiu né? pra... Foi em primeiro lugar do grupo. Pois é, mas contra adversários ali bem mais fracos. Por outro lado, a gente tem uma Bélgica que o retrospecto recente não é bom, mas os adversários já foram outro nível, né? Venceu por 3-0 ali a Ucrânia, antes havia perdido por 3-1 para a Ucrânia, aí perdeu para Israel, aí beleza, surpreendente, e teve derrotas para Itália, França, né? Empatou com a Itália fora de casa antes disso, outro nível, né? Aqui a Bélgica estava jogando. Bom, vamos para o nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é muito grande para a Bélgica, né? Eu acho que poderia ser até maior aqui, tá? É, Muito grande, 1,36, mas, cara, a disparidade é muito grande entre as seleções, né? e aí? Eu acho que vai ser Pra um onde jogo vamos? tranquilo para a Bélgica. Assim, o fato de ser é a estreia da Bélgica ainda, né, nas eliminatórias, e a Macedônia relativamente bem, começou aí, né, 4 pontos em 2 jogos, empatou com o País de Gales. Eu não vou sugerir como melhor dica aqui o handicap menos 1,5 da Bélgica, porque eu acho que vai que seja um 2-1, por exemplo. Mas, velho, 2 golzinhos da Bélgica eu confio muito, tá? A disparidade entre as seleções é muito grande. A Bélgica tem vários jogadores atuando em alto nível do futebol mundial. E 2 golzinhos da Bélgica pagando em 53, eu acho que é uma maravilha, tá? Eventualmente, até se a Bélgica tropeçar e for 2-1, 2-2, ainda vai ser green. A gente só precisa de 2 gols da Bélgica e pronto. Eu acho que isso vai acontecer, tá? Por isso, essa vai ser a nossa dica do tipster e também a nossa hotbet. A melhor aposta dessa sexta-feira. Vamos com o stake dobrado aí em 2 golzinhos da Bélgica. Pelo menos, né? Muito bem. Então, hotbet aí, 2 gols da seleção belgicana, é isso, Matheus? Que isso, Dos cara. Não fala isso, belgicanos. não. É Há quem contra acredite, viu? os Vai pensar que você tá- macedonianos do norte pelas eliminatórias europeias. É isso, gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você. Qual a melhor pedida para esta sexta-feira Uma pizza. de data FIFA? Certamente. Muito bem. É isso, valeu, joga com responsabilidade, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento. Tamo junto e até a próxima. Valeu!